Enquanto aguardemos a entrada do nosso Frei Gastão, queremos bem acolher a todos e num clima de respeito, devoção e oração e muita fé, vamos nos concentrar para bem celebrarmos juntos a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo.
Nós não vamos iniciar com o sinal da cruz, porque a vigília já começou ontem à noite. E a vigília, mesmo em celebrações diferentes, separadas, ela é uma única vigília até o sábado de Aleluia. Então é uma continuação da celebração de ontem. E a prostração do padre, lembrando o dia da ordenação sacerdotal, quando os padres também se prostram, é a entrega total a Deus, aquilo que Jesus fez. Prostrou-se inteiramente diante de Deus, fazendo a sua vontade, fazendo tudo aquilo que Deus pedira dele. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre das vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós podemos sentar, nós vamos escutar muito. Deus quer falar ao nosso coração através de muitas leituras e do Evangelho extenso, que nós possamos abrir bem os nossos ouvidos, abrir bem o nosso coração, para que a palavra de Deus possa produzir muitos e bons frutos. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhe foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura, e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo,
fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso compartilharei com eles multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos, intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo 30. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Senhor, eu ponho em Vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em Vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque Vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Tornei-me o opróbrio do inimigo, o desprezo e zombaria dos vizinhos, e objeto de pavor para os amigos. Fogem de mim os que me veem pela rua. Os corações me esqueceram como um morto, e tornei-me como um vaso espedaçado. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. A Vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só Vós sois o meu Deus. Eu entrego em Vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então, com toda a confiança, do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aclamamos o Santo Evangelho e rezamos juntos. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou, e dele um nome muito acima de outro nome. Jesus Cristo se tornou obediente até a morte numa cruz, pelo que o Senhor Deus o exaltou e deu-lhe um nome muito acima de outro nome. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedrão,
Havia aí um jardim, onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com os seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu. Eles recuaram, caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. E Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote naquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: É preferível que um só mora pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiram Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos desse homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? E respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás
enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então, um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente, Pedro negou e na mesma hora o galo cantou. De Caifás, levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o teríamos entregue a ti. E Pilatos disse: Tomai-o vós mesmos e julgai de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? E Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume, que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu:
levai-o vós mesmo para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir estas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? E Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo estas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escreva o rei dos judeus, mas sim o que ele disse. Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estava de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho.
Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus, e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunha e seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estimados irmãos, estimadas irmãs, estamos dentro do Tríduo Pascal. Ontem, a bonita celebração do lava-pés, do mandamento novo, da instituição da Eucaristia e do sacerdócio.
Jesus não quer deixar-nos órfãos. Eis que estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. Por isso, nós sempre dizemos, Ele está no meio de nós. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Por isso temos a certeza que Jesus sempre está conosco. Hoje é um dia de silêncio, de meditação, de contemplação. Todas as palavras proferidas não expressam o profundo mistério que nós celebramos hoje. O mistério extrapola toda a palavra. Por isso, nós somos convidados a falar pouco e meditar muito hoje. Por isso a igreja nos convida ao silêncio, ao recolhimento, ao retiro pessoal, em que nós possamos refletir também sobre as nossas dores, os nossos sofrimentos. Facilmente nos queixamos quando sofremos algo, mas sempre precisamos ter a perspectiva da vitória. A cruz não significaria nada se não fosse a ressurreição. Sexta-feira Santa não teria nada de significado se não tivesse a Páscoa da ressurreição. A exemplo da mãe, que no momento de parto sofre uma terrível dor quando é parto natural, mas esta dor é esquecida logo depois que ela vê o seu filho nascido, porque a alegria é muito maior do que a dor sofrida. Assim, nós sentimos a nossa esperança na ressurreição. Todos nós já experimentamos algum tipo de dor, de sofrimento. Uns mais, outros menos. Mas a dor sofrida com amor, ela pode nos libertar. E Jesus, tudo aquilo que Ele sofreu foi por amor. É como que nós estivéssemos condenados todos à morte. Daqui um dia, todos nós iríamos morrer por causa de uma sentença capital. Nós fomos todos condenados à morte. E aí, alguém se levanta e diz que não foi condenado à morte, inocente, que não cometeu nenhum pecado. Ele se apresenta e diz: eu morro por eles. Eu vou dar a minha vida por eles, para que eles não morram. Na história recente, um tal de Maximiliano Kolbe estava na concentração de Auschwitz, na terrível guerra. E um pai judeu estava para morrer, e ele tinha muitos filhos. E ele foi escolhido para morrer. E naquele mesmo grupo estava um padre chamado Maximiliano Kolbe. Ele, vendo o desespero deste pai, que tinha que morrer deixando a mulher e os filhos, ele se apresentou e disse: eu vou morrer
por ele. Eu morro para que ele possa criar bem a sua família e cuidar da sua mulher. É um fato que aconteceu há não muito tempo atrás, 100 anos atrás. Jesus não deu a vida só por uma família, por uma pessoa, mas Ele deu a sua vida por todos, para que todos vivam. Se nós olharmos o Evangelho de hoje, Jesus, Ele corajosamente, Ele diz quando o procuram, sou eu. Se vocês sabem que sou eu, por isso, deixar ir em paz os outros. Condenem a mim, deixem os meus discípulos ir embora. E aí, Caifás faz uma profecia e diz: é preferível que um morra e todo o povo viva. É o nosso caso. Jesus morre para que todos nós possamos ter vida e vida em abundância. Pedro não entendeu isso. Ele queria defender o seu amigo Jesus. Bonito. Amigo tem que defender. Ele pega a sua espada e corta a orelha de Malco. Jesus pede para guardar a espada na bainha. Jesus não quer violência. Estamos num mundo de muita violência, de muita morte, de muita guerra, de muitas armas. E também a guerra e a violência da fome, que assola tantos brasileiros e tantas pessoas no mundo todo. Guarda a tua arma e viva a paz. Mais adiante, no Evangelho, Jesus diz que nunca escondeu a sua doutrina. Quantas maracutaias, quantos planos para enganar, para mentir, para roubar se faz. Jesus diz: eu sempre falei às claras, à plena luz do dia. Todos sabem o que eu falei. Mesmo assim, recebeu bofetões, porque tem certas pessoas que não querem ouvir a verdade e não querem viver segundo a verdade. Jesus mais diz: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os anjos, os meus guardas, lutariam contra os judeus. Mas não é isto que eu vim fazer aqui. Como era costume naquele tempo, um reino brigar contra o outro reino, um rei brigar contra o outro rei, para conquistar territórios. O meu reino é de paz, o meu reino é de amor. Mais adiante, Jesus fala da autoridade. Pilatos diz: eu tenho autoridade para te condenar, crucificar ou te libertar. Jesus diz: tu não teria autoridade nenhuma se não te fosse conferida por Deus. A autoridade, como nós vimos ontem à noite, deve se transformar em serviço. Lembra do avental ontem à noite? O símbolo do serviço. Jesus veio para servir e não ser servido.
Na comunidade é autoridade quem serve, quem ama, quem está a serviço a Deus e um do outro. E quando Jesus já está no alto da cruz penando, ele olha para sua mãe e diz: mãe, olha o teu filho, olha a tua filha, eis aqui a tua mãe. Jesus dá a sua mãe para cada um de nós. A partir deste momento, Jesus diz para nós: vocês têm uma mãe. Era a minha mãe, agora é a mãe de todos vocês. Nossa Senhora é a nossa mãe. E diz para a mãe: eis o teu filho, para João. E assim, a mãe do céu tem a todos nós como filhos e filhas. E nós temos esta certeza, que a mãe cuida de todos nós. E por último, Jesus diz duas palavras. Ele disse 7 na cruz, as 7 palavras. Mas aqui no Evangelho de hoje, tenho sede. Como é terrível sentir sede e não tem água. Mas aqui podemos entender algo mais profundo. A sede de Jesus de salvar a humanidade. A sede de Jesus de vida nova, de imortalidade, de vida eterna. Esta sede de amor que cada um de nós deve ter. A sede de Deus. Nós temos sede de Deus? Nós sentimos sede e fome de Deus? Se vocês não sentissem, não estariam aqui hoje. Porque vocês vieram buscar aquilo que sacia a nossa sede e a nossa fome. Então sim, Jesus diz a última palavra: tudo está consumado. Tudo está a missão está cumprida. E ele entrega o seu Espírito. E aí ele morre em paz, mas ressuscita para a glória da vida. Então hoje nós vamos fazer esse momento de estarmos com Jesus. Como é bonito quando as pessoas, no momento de dor, no velório, prestam a sua solidariedade. O Papa nos diz que a pior doença hoje não é o Covid, não é a gripe, é a indiferença, é a frieza de coração, é quando as pessoas pensam só em si egoisticamente, o individualismo. Esta é a pior e mais fatal doença. É preciso ter empatia, solidariedade, amor. E é isso que nós vamos expressar hoje como filhos e filhas de Deus. Depois nós vamos colocar no fim o Cristo morto. E aí nós também vamos fazer o nosso gesto de solidariedade. E nós vamos também sentir a dor, um pouco aquilo que Jesus sentiu. Para que nós hoje possamos também ser um pouco crucificados com Jesus, para ressuscitarmos domingo para a vida nova e que nós possamos ter todos a vida eterna no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Os que têm a folha da missa, temos a última página agora, a oração universal. São as preces que estão sendo feitas no mundo todo, no planeta Terra católico inteiro, todos. Então nós vamos fazer isso. Quem quiser ficar sentado, senta. Quem todo mundo levantou, pode ficar de pé. E a primeira parte faço eu. Primeiro aos títulos, o comentarista. A segunda parte, então, eu faço. E a momento da oração, todos participam. O padre pode delegar esta tarefa, que é do padre, a toda a assembleia, que eu faço agora, para que nós a oração a façamos junto. Rezemos pela Santa Igreja. Oremos. Irmãos e irmãs caríssimos, que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Santo Padre o Papa. Oremos pelo nosso Santo Padre o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer com sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Por todas as ordens e fiéis. Oremos por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom de vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus. Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade a sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso,
que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes. Escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Cristo, oremos para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam. Que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que sofrem, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos, vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição, sejam quais forem os seus sentimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Nós vamos inverter, nós vamos primeiro então para o rito da comunhão, vamos comungar, e depois vamos para a adoração da cruz e também a exposição do Cristo morto para a adoração após a nossa comunhão. Temos duas caixinhas aqui também. A igreja do mundo todo hoje faz a coleta pelos lugares santos. Eu tive a graça de fazer toda a minha teologia, 4 anos de estudo lá em Jerusalém, na Terra Santa. Conheço muito bem aqueles lugares. Os freis que estão lá são do mundo inteiro e cuidam de escolas e cuidem para que o cristianismo não morra no lugar onde surgiu, mantendo crianças católicas
nas escolas árabes, e fazendo esse trabalho bonito de conservar os lugares santos. Então, por isso, é a única coleta do ano que se faz pelos lugares santos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje sempre a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos rezar pela paz. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. E Jesus nos conserve para a vida eterna. Amém. O canto de comunhão é o número 236. Certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava, e seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador.
de Simão. Naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré. E no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Ao Santíssimo Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Então nós não vamos segurar a cruz aqui na frente, nós vamos colocar a cruz aqui no altar. Se alguém quiser vir tocar na cruz, tocar também Jesus morto, que vai ser exposto. Vamos ter que esperar um pouquinho depois do rito da cruz, para que a gente possa também fazer esta caminhada de solidariedade. Também estão as caixinhas aqui, podemos aproveitar para também fazer a nossa oferta. Já que Jesus nos apresentou como nossa mãe, rezemos: Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, adoremos. Nesse momento, nós queremos fazer a nossa caminhada, o nosso gesto. Podemos chegar aqui e alguém dos ministros também pode de vez em quando ficar com um paninho para, se uma pessoa beija, para nós também observar estas orientações sanitárias, tanto no Cristo morto como aqui na cruz de Jesus.
né, a gente pede esse serviço e nós podemos fazer a nossa caminhada tranquila, serena, né? Se o beijo à cruz e o beijo a Jesus devem ser de coração, não obrigação. Quando a gente faz uma fila, às vezes nós entramos assim, porque os outros vão, eu vou também. Não precisa ser aqui. Só quem vem, quem tem convicção mesmo. Que o nosso beijo não seja o beijo de Judas, que beija Jesus e o trai. Que o nosso beijo seja por amor, porque eu amo a minha igreja, amo Jesus Cristo. Então vamos fazer isto agora. E assim termina esta celebração hoje, não com a bênção, porque a vigília continua até a nossa grande e solene missa da vigília pascal, amanhã à noite, às 18 horas, todos convidados. Não seria tão feio nós celebrarmos só a morte de Jesus e não a ressurreição. Amanhã a missa, e o Cristo morto vai ficar exposto até amanhã ao meio-dia, pode ser, Maria? Depois então, em torno de meio-dia, 11 horas, e aí se coloca de novo no lugar, pode ser? Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Enquanto isso, cantamos o número 235. Pode ser o beijo na cruz ou o beijo aqui ao Cristo morto. Pode ser também o toque, como vocês quiserem. Bendita e louvada seja no céu a divina luz, e nós também cá na terra louvemos a Santa Cruz, e nós também
pagando as nossas culpas, é Rei pela sua cruz, é arma em qualquer perigo, é raio de eterna luz, bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz, bandeira vitoriosa, o santo sinal da cruz. Ao povo aqui reunido, dai graça, perdão e luz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Salvai-nos, ó Deus clemente, em nome da Santa Cruz. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Canto número 312. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Um coração quer assim para a vida, um coração quer assim para o irmão, um coração quer assim para Deus. Reino de Deus renovando este chão. Imaculada Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Olhos abertos para a sede do povo, passo bem firme que o medo desterra. Mãos estendidas que os tronos renegam, reino de Deus que renova esta terra.
Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz. Faça-se, Pai, a plena vontade, que nossos passos se tornem memória do amor fiel que Maria gerou. Reino de Deus atuando na história. Imaculada, Maria de Deus, coração pobre acolhendo Jesus. Imaculada, Maria do povo, Mãe dos aflitos que estão junto à cruz.